Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber em seus estúdios o professor da pós-graduação da FIB e consultor financeiro Paulo Tanaka. Obrigado, professor Paulo Tanaka, mais uma vez aqui nos estúdios da TV FIB. Muito obrigado pela oportunidade e vamos debater um pouquinho os problemas aí, os impactos econômicos com a mudança da presidência da República e outros efeitos colaterais aí para a economia. É isso aí. O tema de hoje são aspectos financeiros e os impactos das mudanças econômicas e políticas recentes que tivemos em nosso país na área financeira. Fique aí, voltamos já já. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje com a presença do professor e consultor financeiro Paulo Tanaka. O nosso tema do dia é tentar esmiuçar todos os impactos econômicos e financeiros que esse turbilhão que estamos passando ainda com a mudança tanto política como econômica no alto escalão do governo federal. E o professor Paulo Tanaka, como especialista na área financeira, vai tentar explicar para nós os impactos que isso tem provocado e ainda vai provocar na nossa economia. Bom, Paulo, a primeira questão que a população sempre questiona e quer saber, a gente ouve muito aí no dia a dia, nos programas econômicos, onde se debate política, se debate aspectos financeiros, a questão do impeachment, recente impeachment aí da nossa presidenta Dilma Rousseff e o novo governo Temer. O que isso, na sua opinião, como consultor financeiro, o que isso pode provocar de impacto, de mudança no quadro econômico, Paulo? Professor, claro que é sabido que a política sobrepõe-se à economia, não é? Então, sempre um mandatário político, ele dita as regras da economia, por mais que a economia seja uma ciência à parte, mas ela está muito ligada ao comando político, não é? Então, com a antiga administração, a administração petista, então vinha com muitos problemas econômicos. Por exemplo, desemprego, 11 milhões de pessoas desempregadas no país, né? Um déficit primário muito forte, que se falava em 96 bilhões de reais, e no começo do ano foi falado em 20 bilhões de superávit, mudou para um déficit de 96,6 bilhões de reais, e agora o novo governo avaliou ontem, na sexta-feira, já falando em 170 bilhões de reais. O que é isso, na verdade? É arrecadação menos despesa. Então, ou seja, a nossa arrecadação caiu e as despesas subiram. Então, esses 170 bilhões, que não se sabe exatamente se é 170, se é 160, se é 150, mas de qualquer forma é um número muito grande, né? E isso traz instabilidade para a taxa de juros, traz instabilidade para o dólar, por isso que o dólar fica aí 3,50, 3,60, 3,40, e se não tomar cuidado, ele sobe para R$ 4,00, 4,20, como já chegou lá no mês de março, abril mais ou menos, não é? E isso também impacta a inflação, que isso impacta direto, né, o bolso das pessoas mais
menos abastadas, não é? Então, quando vai fazer uma compra no supermercado, ou vai encher o tanque do carro, né, você sente essa inflação. Então, esse é um grande problema que, com a nova mudança agora, com o impeachment, com uma nova administração PMDB, né, saindo do PT, passando para o PMDB com uma nova composição, espera-se que melhore o outlook, a visão do país lá fora e que também traga uma tranquilidade aqui para que possamos enfrentar de frente esse déficit e outros problemas que estão surgindo e irão surgir mais para frente. Ô Paulo, explica para nós qual a tua visão em relação à composição da nova equipe econômica que o Michel Temer aí já deu posse, né? Uhum. Principalmente aquela que está mais relacionada com os aspectos econômicos, né? Que é a posse do ministro Meirelles, Sim. Henrique Meirelles, que a gente sabe que é um homem da área financeira, né? Um homem que tem alta credibilidade aí, não só no âmbito do mercado nacional, mas também do mercado internacional. E ele já anunciou aí, nesses dias que se passaram, os assessores mais diretos, né, que são pessoas também altamente técnicas, nós sabemos disso. Qual a tua visão dessa equipe formada por Henrique Meirelles? Vamos lá. Na administração anterior, a presidenta tinha muita interferência no Ministério da Fazenda. Ou seja, o ministro da Fazenda não tinha tanta força, né? Ele era mais assim um assessor do que um ministro, um cargo executivo mesmo, né? Então, com a mudança agora, o que aconteceu? O Michel Temer, o presidente interino, fez assim, ele deu toda a credibilidade, deu todo o poder para o ministro da Fazenda, né? Tipo uma carta branca. Uma carta branca. O ministro da Fazenda é uma pessoa conhecida no mercado, ele foi presidente do Banco Central na era do Lula, fez uma boa administração, tem credibilidade no mercado, veio da área financeira, né? Ele foi presidente de banco, do Banco Boston anteriormente. Depois, quando ele se elegeu a deputado federal por Goiás em 2002, ele abriu mão da candidatura legislativa e foi para o executivo para dirigir o Banco Central. Teve uma atuação bastante salutar, né? Acertou a parte econômica, foi um presidente com bastante credibilidade. Então, assim, ele tem capital político, né, porque ele está com bastante força do presidente interino, e tem também um respeito do mercado. E ele também exigiu que, para assumir no Ministério da Fazenda, ele gostaria de compor a equipe econômica, ou seja, presidente do Banco Central, e também não vamos esquecer que hoje o Ministério da Fazenda engloba também a Previdência Social, né, que é também uma área pesada, né? Uma área pesada e uma área que sempre teve muito problema. Deficitária. Mexe com o bolso das pessoas, Exato. Mexe com a aposentadoria, mexe com o salário mínimo. Então isso traz muito problema. Então o que o Michel Temer fez? Ele deixou o Ministério da Fazenda junto com a Previdência Social e botou uma pessoa com bastante credibilidade e com bastante força lá dentro. Criou um super ministério. Isso, um super ministério, né? E essa semana já foi escolhido o presidente do Banco Central, que é o Ilan, uma pessoa que já trabalhou no Banco Central e agora ele trabalhava no Banco Itaú, agora ele vai se desligar do Banco Itaú para assumir o Banco Central. Não vai ter aquele status de ministro que tinha o anterior, o Tombini, né, que ainda é o presidente do Banco Central, mas ele vai ter prerrogativas de foro privilegiado e essas benesses a mais, né? E foi escolhido também ontem, sexta-feira, o presidente do banco, da Petrobras, que é o Pedro Parente. Pedro Parente é originário da equipe do Fernando Henrique, ele foi ministro da Casa Civil, administrou com muita competência lá em 2000, vocês lembram do apagão que existia, estava faltando energia elétrica, ele tomou conta desse setor, fez com bastante competência, então, e depois trabalhou na RBS, agora está trabalhando na Bung, sempre na área financeira, e agora ele vem para assumir a Petrobras, né, que também a gente sabe que é uma empresa hoje muito endividada, todo mundo viu aí a roubalheira que existiu
nesse negócio denominado petrolão. Então ele vem para acertar essa parte também, e mais dois assessores muito próximos do Meirelles, que vieram também para acertar a parte de previdência. Eles têm muito conhecimento de contas públicas, dessa parte de aposentadoria, de cálculo atuarial, esse tipo de coisa. Então, assim, a equipe econômica se mostra muito competente, né? O que o mercado financeiro está esperando, até por isso está tendo essa andada do dólar, essa subida do dólar, essa queda de bolsa, assim, um pouquinho dessa indefinição, o mercado quer saber assim, tudo bem, com essa equipe econômica que se tem uma credibilidade no mercado, tem uma credibilidade no mercado internacional, agora, como é que nós vamos enfrentar esse déficit? É isso que está todo mundo esperando. Como é que nós vamos enfrentar esse desemprego? Então, estamos esperando medidas mais assim agora concretas, mais específicas em cada área, porque até agora se falou muito da macroeconomia, não é? Então, a macroeconomia é assim, é uma coisa maior, mas nós precisamos descer no detalhe, né? Como vai acertar a Previdência, como vai acertar esse déficit de 170 bilhões, como é que nós vamos acertar essa parte de desemprego, o que é que vai acontecer com a taxa de juros, o que é que vai acontecer com o dólar. Para fazer a economia andar, né, Paulo? Exatamente, economia, vamos destravar essa economia. Destravar a economia, exatamente. E fazer com que os empresários, o mercado financeiro, a área internacional, né, os investidores externos, né, os outros países, eles estão esperando assim, o que é que vai acontecer para mudar o outlook, a nossa perspectiva, a nossa visão de país, trazer uma nova credibilidade. O que está precisando para o Brasil é credibilidade. Ô Paulo, em relação a isso, nós sabemos que o dinheiro externo, ele foi embora. Mesmo com o Selic de 14,25, altamente atrativo, foi embora em decorrência das incertezas do governo Dilma. Isso, exatamente. De manhã amanhecia de um jeito e à noite fechava de outra maneira. E dinheiro externo não é brincadeira. Vai para mercados mais estáveis. Né? Na sua opinião, quais seriam as medidas mais imediatas e mais concretas que a equipe econômica do Meirelles poderia atacar num primeiro momento, que seria muito bem aceita pelo mercado, Paulo? Bom, vamos por partes, né? No caso da Petrobras, por exemplo, que a gente sabe que precisa de uma capitalização. Então, o Pedro Parente, com a equipe econômica agora com bastante credibilidade, talvez eles consigam fazer uma emissão maior lá fora, talvez eles consigam levar a cabo aquelas privatizações que já falaram que vai existir. Por exemplo, a Petrobras quer vender a BR Distribuidora, essas que a gente conhece, BR Distribuidora de esses postos que a gente vê aí, né? Então eles querem vender essa parte de distribuição, eles querem vender outros ativos que também, assim, não estava dando a rentabilidade, o retorno que era esperado, né? Então, tipo uma Comperge, que é tudo ligado à Petrobras, a área de fertilizantes. Então eles querem fazer um acerto com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque acertando a Petrobras, o governo para de pôr dinheiro, porque do jeito que está agora, o governo terá que fazer uma capitalização e colocar recurso mesmo. Injeção de dinheiro. Um outro problema que surgiu esses dias, por exemplo, a Eletrobras. Eletrobras fala-se que o governo precisa colocar ali dentro 4 bilhões de reais. Porque tem alguns problemas na época lá de 2012, que existiu mudança na forma de cobrança de tarifa de energia elétrica, que deu um rombo nas empresas elétricas que estão tentando transferir para a Eletrobras, né? Então, tem um rombo aí em torno de 4 bilhões, aí a Price não assinou o balanço da Eletrobras e o mercado lá fora está questionando isso. Suspendeu a emissão. Suspendeu a emissão. As ações lá na Bolsa, eles querem suspender a negociação de ações lá fora. Isso traz muito problema, porque aí os fornecedores querem receber o recurso. Então, é um imbróglio que precisa ser resolvido também, não é? Outra coisa também, essa taxa de juros, né? Eu acredito que na próxima reunião do Conselho, porque agora, para a entrada do novo presidente do Banco Central, precisa ter uma sabatina no Senado. Então, ainda ele não assumiu. O atual presidente ainda é o Tombini e o Ilan ainda não assumiu. Assim que ele assumir, eu penso que já vai existir talvez uma redução da taxa de juros. Selic cai, então, na sua opinião? Isso, a Selic deve descer um pouco, porque está muito alto, né? Isso trava o mercado também, né, Paulo? Investimentos. Trava o mercado, trava investimento, trava consumo, né? Porque o crediário sobe. Em espiral, né? Exatamente. Então, são os efeitos colaterais que existem por causa da taxa de juros alta, né? E você comentou aí também
que tem saído recurso aqui. Claro que tem saído, porque o país vivia uma indefinição danada, tanto política como econômica, né? Então os investidores saíram, mesmo com a taxa de juros alta, com uma rentabilidade alta. Agora, aí também existia um outro problema, aí que é coisa externa, que os Estados Unidos está falando já desde das duas últimas reuniões do Fed, lá que é o Banco Central Americano, em subir a taxa de juros. Toda vez que acontece esse movimento de subida de taxa de juros lá fora, os investidores saem dos países emergentes, que aí não é só o Brasil, aí é nós, é o país da cortina de ferro, é do Chile, da Colômbia, da Argentina, e voltam para aplicar nos Estados Unidos, porque lá vai melhorar a rentabilidade. E a segurança lá aumenta. Exatamente. Obviamente. Só que ainda não aconteceu. Agora, na última quinta-feira agora, saiu uma ata do Fed lá dizendo que deve subir a taxa de juros, sim. Então, isto sai dólar daqui, vai para os Estados Unidos. Então isso também faz com que o dólar suba aqui e saia recurso nosso aqui que poderia virar investimentos. Vira movimento inverso de debandada de recursos. Exatamente. Né? Volta para a origem. Isso. A despeito da nossa taxa de juros super alta. Mas o risco é maior. Então, o investidor estrangeiro é muito conservador. Então, ele prefere perder aqui onde está indefinido e ir para uma indefinição. Isso tem até um nome no mercado, um nome técnico. A gente chama Fly to Quality. Ou seja, o que é isso aí? Traduzindo aí para o português, né, uma tradução livre. Seria voo para a qualidade. Então, ele sai de um país assim que, apesar da taxa de juros alta, mas tem risco político, risco econômico, risco das instituições. Então ele volta para onde é assim, para a segurança. E esse pessoal aí são investidores qualificados, né, Paulo? Sim. São grandes investidores, fundos de investimento. Isso, fundos de pensão, fundos de investimento, isso. Grandes eles não brincam com dinheiro, grandes investimentos, né? Tipo... Eles vão em busca de rentabilidade. Isso, é o George Soros, é o Warren Buffett, esse pessoal que são especializados em investimento mesmo. Conhece muito, né, Paulo? Conhece muito, exatamente. Ô Paulo, você conhece muito a área de investimento e é consultor nessa área de investimento. Conhece bastante Bolsa de Valores e atua efetivamente como consultor da Bolsa de Valores. Sim. Vamos sair um pouquinho da economia e vamos entrar na Bolsa de Valores, que é a sua expertise bem grande em Bolsa de Valores. Né? Na sua visão, com toda essa mudança, novo governo Temer, esses impactos aí, essas ações que virão, obviamente, do governo Temer, do Henrique Meirelles da Fazenda. Comenta para mim a relação que isso vai ter. Primeiro, você já falou um pouco da taxa de juros, né? Na sua opinião, deve cair alguma coisa aí já na próxima reunião, talvez já pensando em destravar a economia, porque a taxa de juros trava a economia. Né? E também em relação ao dólar. Então, vamos explicar para o telespectador essa relação. Bolsa de Valores, né? Economia versus dólar. Certo, vamos lá então. Bom, vamos falar em pontos da Ibovespa. O que é o Ibovespa? O Ibovespa é um índice que mede a volatilidade, ou a alta ou a baixa, né? As negociações e as variações das ações. Em torno de umas 55 ações do Bovespa, né? Então, esse índice Bovespa, ele estava aí na época mais crucial, assim, lá para o dia 25, 26 de janeiro, onde a economia afundou mesmo, foi o menor índice da Bolsa. Ele estava em torno de 38 mil pontos. Estava no fundo do poço. Fundo do poço, 38 mil pontos. Aí, com aquelas grandes manifestações que houveram, né, e a Dilma começou a aparecer com mais força a palavra impeachment, aí foi se concretizando, houve outras manifestações, aí a gente viu que o legislativo, né, os deputados, os senadores já tinha uma certa queda para o impeachment, né? Então, conforme foi aumentando a probabilidade do impeachment, foi também subindo o índice Bovespa e veio caindo o dólar. Vamos traduzir em números agora. Então, de 38 mil pontos até mais ou menos o começo de abril, onde aumentou muito a certeza de um impeachment ou a probabilidade de um impeachment, né? A Bolsa subiu lá para os 52 mil pontos. Então,
Fazendo aí em percentual, daria aí mais ou menos em torno de uns 60%, 70% de alta. Então a Bolsa subiu 70%. O que aconteceu com o dólar? O dólar, nessa mesma fase que a Bolsa estava no fundo do poço, obviamente o dólar é ao contrário disso, ele estava na alta. Ele estava em torno de 4,20, né? Hoje a gente está falando do dólar em 3,50. Então o dólar caiu aí uns 25%, né? Então hoje o dólar está em torno de 3,50 e a Bolsa está em torno de 50 mil pontos. É isso que está acontecendo hoje, né? O que pode acontecer para o futuro, né? Então eu já disse aqui no início da minha entrevista que os investidores, tanto os investidores domésticos como os investidores estrangeiros, como os grandes fundos, como os outros países e tal, assim, como é que essa equipe econômica vai enfrentar esse déficit, o desemprego, né? Essa letargia que estava a economia. Então, assim, eles estão esperando medidas concretas. Então, assim, o mercado está aguardando como é que vai se enfrentar essa gama de problemas que não são pequenas. Né? E demanda muito trabalho, né, Paulo? Muito trabalho e muita habilidade na negociação. Assim, foi sempre dito que o Temer é um hábil negociador ali, né, na Câmara. Ele é de um partido importante, que é o PMDB. Tem experiência legislativa? Tem experiência, já foi presidente da Câmara por acho que 2, 3 mandatos, né? Só que agora existe um outro problema ali, que é o Eduardo Cunha agora não é o presidente da Câmara, existe um presidente interino. Tem um imbróglio ali, né? Isso, que não tem muita credibilidade, alguns partidos querendo que ele renuncie, outros querendo fazer uma nova votação. Então, isso traz algumas incertezas para se aprovam ou não esse plano. E para o mercado tem impacto também. Exatamente. Né? Então, o mercado financeiro fica na espreita. É muito sensível, né, Paulo? E sensível, e ele fica assistindo. E o mercado financeiro não dá credibilidade para ninguém, assim, só porque ele é bonitinho. Não brinca em serviço. Não brinca. Dinheiro não brinca em serviço. Paulo, para a gente fechar, o assunto é muito gostoso, a gente ficaria aqui muitas horas falando, principalmente com você que é um grande conhecedor, né, na área de investimento, né? E só para ter uma ideia, abrimos a discussão de bolsa de valores, o Paulo navegou nesse tema aí. Mas para fecharmos aí o nosso bate-papo, e outras oportunidades surgirão para a gente avançar em outras discussões. Agora é um período de grandes transformações econômicas, grandes transformações políticas, de grande mudança também. Não podemos esquecer que nós temos agora uma eleição para prefeito agora no final do ano. Vai ter impacto também. E tiveram mudanças de políticos, de partidos. Então, assim, são várias transformações que está existindo. E é muito gostoso discutir com quem realmente conhece, né, igual você. Para fecharmos nosso bate-papo, Paulo, considerando você o especialista na área de investimento, onde eu ponho o meu pouquinho dinheiro que eu tenho, aquele telespectador que está nos assistindo, tem aquele pouquinho dinheiro, está lá na poupança, é menos agressivo, eu sei que tem que ter muito cuidado nesse momento. A sua visão, de maneira bem resumida, para fechar o nosso bate-papo, quais são as suas recomendações para o nosso telespectador em relação a investimento financeiro? Eu diria assim, professor Garubino, para um recurso menor, assim, R$1.000, R$2.000, R$3.000, eu acho que o investidor pode continuar na poupança, que, assim, paga em torno hoje de 0,60, 0,65, depende da TR, não é? E não tem imposto de renda. Agora, a partir de 5, 10 mil reais, assim, eu já procuraria uma corretora ou entraria num site e começaria a colocar no Tesouro Direto. Por quê? Tesouro Direto a gente compra títulos do governo federal, né, tipo LTN, LFT, são seguros, títulos soberanos do governo, né? E está pagando hoje uma taxa de juros bastante atrativa, né? Indexadores diferentes também, né? Isso. IPCA, IPCA, IGPM. E como nós já dissemos aqui durante as entrevistas, que a inflação ainda está em alta, portanto o IPCA está em alta. Ontem à noite eu estava ouvindo um programa na televisão, que o IPCA 15 acho que já deu 0,86, né? Que é uma alta. Isso. Então já está subindo de novo, né? E então isso vai remunerar esses títulos do Tesouro aí.
Então, chama Tesouro Direto esse tipo de investimento. Como é que faz para comprar isso, Paulo? Explica para o nosso telespectador. Procura uma bolsa de valores, né? Uma corretora de valores, né? Todo banco tem essa corretora e fala assim, eu gostaria de investir em Tesouro Direto, né? É um título seguro, é tranquilo de comprar, você controla, você pode resgatar a qualquer momento, né? Agora, sempre dito, Tesouro Direto tem imposto de renda na rentabilidade. Tomar cuidado com isso também, né? Enquanto caderneta de poupança não tem rentabilidade. Aí, acima desses valores, assim, 15, 20, aí até 1 milhão, 2 milhões, eu iria para um CDB de instituições, de bancos, assim, mais sólidos, né? Talvez pague um pouquinho menor que bancos, assim, que a gente não conhece, bancos menores, né? Mas, assim, tem mais tranquilidade. E mais segurança também, mais né, segurança. Paulo? Até R$250 mil hoje existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se acontecer algum problema com alguma dessas instituições, esse FGC, que não é do governo, todo mundo acha que isso daí é uma garantia do governo. Não, não é do governo. Isso daí são os próprios bancos que têm uma organização, uma instituição que chama FGC, que cobre possíveis quebras de bancos, esse tipo de coisa. Por exemplo, há tempos atrás quebrou o Banco Santos, né? Então quem tinha investimento Pan-Americano foi coberto por esse FGC. Então, eu tenho R$500 mil. O que é que vai acontecer se eu pôr R$500 mil no banco Sofisa, por exemplo, né? Se existir algum problema com o Sofisa ou vier a ter uma liquidação extrajudicial, você receberá R$250 mil. E o outro 250 mil entra num negócio que chama... Entra na parte assim, jurídica mesmo, não é? Uma ordem de preferência. Isso, uma ordem de preferência. Agora, o que eu faria nesse caso? Eu colocaria, então, em duas instituições, porque os R$250 mil é por CPF. E por instituição financeira. Então, por exemplo, eu e minha esposa, eu posso colocar R$250 mil no mesmo banco e minha esposa também. Aí seria 50% para cada um, então você teria a garantia. Mas o melhor é colocar em outra instituição, Porque você tem, por exemplo, R$1 milhão, você coloca no seu CPF uma instituição e na outra também. Isso, né? Isso. Sempre limitado a 250 mil por CPF. Exatamente. E por instituição financeira. Então eu faria isso. Agora, tem gente que gosta de investir em bolsa. Bolsa, todo mundo sabe que tem uma volatilidade danada. Tem mercado de risco. Mercado de risco, tem que sempre saber que bolsa... Você acabou de falar em os impactos, né? Isso, é renda variável. A alta variável. sensibilidade, né? Isso, é renda variável, enquanto que renda fixa é CDB, Tesouro Direto, né? Poupança, então é renda fixa. Aí tem o LCA também, né, Paulo? Tem LCI, que também são bons investimentos, né? LCI é letra de crédito imobiliário, e LCA é letra de crédito do agronegócio, né? Também conta com essas garantias. Então e tem ganho da poupança, né, Paulo? Tem ganho, ganha da poupança. Em termos de rentabilidade. Sim. São bons investimentos. Bons investimentos. Agora, sempre tem que fazer em bancos de primeira linha, na minha concepção. Para não correr o risco. Exatamente. Né, Paulo, obrigado. Ficamos felizes aí, o mundo acadêmico, de ter recebido novamente você aqui em nossos estúdios, e outras oportunidades surgirão para que você continue esse bate-papo tão gostoso, tão atual, né, e tão esclarecedor para o nosso telespectador. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Assim, precisamos fazer mais desse trabalho porque assim está mudando, tem mudanças assim gradativas ou com bastante impacto toda semana, toda hora, todo dia, né? Então está mudando muita coisa. Então precisamos acirrar um pouquinho essa discussão, né? Essa discussão pelo menos nesse tempo agora aí. E levar, né, realmente esclarecimento a quem está nos assistindo. Sim. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, uma instituição de verdade.